Convoco secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Tomás Henrique, vereador Roberto do Eleven, vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereadora Dulce Rita, vereador Marcelo Garcia, vereador Lino Bispo, vereador Júnior da Farmácia, vereador Walter Hayashi, vereador Fernando Petit, vereadora Juliana Fraga, vereador Dr. Elton, vereador Robertinho da Padaria e vereador Rafael Pascucci, vereador Fabião Zagueiro. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 43ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, no termos elementais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público presente aqui nas galerias e que também nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Solicito a supressão da leitura de todos os processos, senhor presidente, da pauta, por ser de conhecimento de todos os vereadores, e do adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo número 12.730/2021, processo 822/2022, processo 1592/2022, processo número 1667/2022, processo número 3079/2022, processo 4064/2022, processo 4348/2022, processo número 4359/2022, processo 4369/2022, processo 4662/2022, processo número 4664/2022 e processo 4817/2022. Também, todos esses processos, senhor presidente, por adiamento por uma sessão. E também, inclusão para leitura do processo número 7275/2022, projeto de lei número 228/2022, de autoria do Poder Executivo. São essas as solicitações, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneçam a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas: designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 6385/2022, projeto de lei número 214/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo emitir a permissão para ambulantes que prestam serviços de lazer infantil em praças e parques municipais, em horários específicos, e dá outras providências. Comissões Justiça e Economia, o rito é ordinário, término do prazo para emendas 18/8/2022. Processo número 6411/2022, projeto de lei número 215/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 14, loteamento Mirante Cambuí, de Rua Alemar Lourenço da Costa. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 18/8/2022. Processo número 6441/2022, projeto de lei número 217/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Travessa 1, localizado no loteamento Santa Maria 1, de Travessa Jovenino de Carvalho,
Comissão Justiça, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6467/2022. Projeto de lei número 218/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Dispõe sobre a obrigatoriedade de cursos de capacitação de primeiro socorro aos funcionários das escolas e creches da rede de ensino municipal e particular e da outras providências. Comissões Justiça, Educação e Saúde, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6501/2022, projeto de lei número 219/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza as casas de repouso e lares para idosos conveniados com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a disponibilizarem suas vagas remanescentes para vagas particulares. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6505/2022, projeto de decreto legislativo número 30/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, concede a medalha Cassiano Ricardo ao senhor João Mendes. Comissão Justiça, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6596/2022, projeto de decreto legislativo número 31/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, concede a medalha Mérito Legislativo a Panaton Clube. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6607/2022, projeto de lei número 220/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, denomina a área verde localizada entre as ruas Rogério Monteiro e Roberto Rossi, no Jardim Torrão de Ouro, de área verde Maria de Carmo Costa. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6739/2022, projeto de lei número 221/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, denomina a praça localizada na rua Benedito Gomes de Santos, Jardim Nova Detroit, de Praça Lazinho Alves da Silva. Comissão Justiça, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6891/2022, projeto de decreto legislativo número 32/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, concede o título de cidadão joseense ao diácono José Roque da Rosa. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6899/2022, projeto de decreto legislativo número 33/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, concede o título de cidadão joseense ao maestro e pianista João Carlos Martins. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6956/2022, projeto de lei número 222/2022, de autoria do vereador Zé Luiz, dispõe sobre a autorização para a adesão à Carta das Cidades Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras, AICE, e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 6990/2022, projeto de lei número 223/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, proíbe os postos de combustíveis do município de São José dos Campos de abastecerem com gás natural veicular, GNV,
veículos que não apresentarem o selo garantidor para o seu uso. Comissões Justiça e Economia. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 7080/2022, projeto de decreto legislativo número 34/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera o decreto legislativo número 14, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação da medalha Mérito Científico. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 7177/2022, projeto de lei número 224/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Denomina a Rua 2, localizada no Jardim Primavera 2B, no município de São José dos Campos, de Rua Luzinete de Queiroz Souza. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 7200/2022, projeto de lei número 225/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Altera a lei número 6.852, de 19 de julho de 2005, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas no município de Altas Providências. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 7219/2022, projeto de decreto legislativo número 35/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Armando Zeferino Milioni. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo número 7220/2022, projeto de decreto legislativo número 36/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Concede a medalha Cassiano Ricardo à senhora Fernanda Soares Andrade. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/8/2022. Processo 7275/2022. Projeto de lei número 228/2022, de autoria do Poder Executivo. Institui o Diário do Município Poder Executivo de São José dos Campos. Comissões Justiça e Economia. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 11/8/2022. Senhor presidente. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleve, ao processo 4463/2022. Projeto de lei 146/2022, de autoria do Roberto do Eleve. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. A tramitação está aprovada por unanimidade. Você não me falou nada. Acho que o pessoal que estava ali é dela. Esse aqui é o dela? Peço, então, ao vereador Marcão que faça a leitura da tramitação, por favor. Emenda número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleve, ao processo número 4463/2022. Projeto de lei número 146/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 146/2022. Comissão Justiça e o rito é ordinário. Senhor presidente. Em discussão, o processo número 10.600/2022,
630/2021. Projeto de lei número 493/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo. Senhor presidente, primeiro eu queria desejar as boas-vindas aqui para a Helena, para a Claudilene, as filhas do seu Pedro. Queria falar um pouquinho do que foi seu Pedro na vida, não só da família, como dos funcionários da subprefeitura e para o distrito de Eugênio de Melo. Nascido em Eugênio de Pedro, a vida de Pedro Alves. Nascido em Eugênio de Melo, no dia 29 de junho de 1947, filho de Agenor Alves dos Santos e Alzira Guedes Moreira dos Santos, passou sua vida inteira no distrito. Quando era criança, aos 7 anos de idade, matriculou-se na escola estadual do bairro, cuja época tinha o nome de Grupo Escolar Pedro Mascarenhas. Embora as adversidades viessem à tona por ser de uma família simples, Pedro, com muita dificuldade, conseguiu seu diploma de primário, mas não podia continuar esse estudo devido a ter que ajudar seu pai na lavoura e na sua residência. Quando completou 18 anos de idade, foi dispensado dos serviços militares, o que fez buscar um serviço em uma firma que começara a se erguer na região, a General Motors. Pedro Alves ganhou destaque na construção da empresa, trabalhando como servente. Suas ideias e facilidade na parte da construção colaborou tanto que ele conseguiu uma nova oportunidade dentro do distrito. Contudo, após um ano de trabalho, Pedro entrou para trabalhar na subprefeitura de Eugênio de Melo, iniciando como servente de serviços gerais da região, sempre com muita dedicação em seus compromissos, buscando por resultados mais ágeis para a melhoria do local. Sua honestidade e afeição pelos serviços públicos fez com que boa parte dos moradores o conhecesse, já que o mesmo trabalhou na subprefeitura por 30 anos e se aposentou em seguida, dedicando o restante de sua vida junto com sua família. Meio a isso, no auge dos seus 24 anos de idade, Pedro Alves se casou com Helena da Silva Alves. Seu matrimônio teve seu registro não só para o lado civil, como também no sentido religioso. Já que veio de uma família católica, Pedro casou-se na paróquia Imaculada Conceição do distrito. Todo esse relacionamento repleto de amor e afeto fez com que o casal fosse contemplado por 5 filhos: Claudilene Aparecida, Cláudio Benedito, Pedro Ivandro, Fernando Valdivino e o mais novo Fabiano. Desses filhos surgiram 4 noras e um genro, formando então mais ramos para a árvore genealógica da família. Todos os filhos se casaram e tiveram filhos, o que fez Pedro ter um total de 14 netos até o momento. Desses netos surgiram mais 2 bisnetos. Pedro viveu 51 anos de casado com sua esposa e mais 3 anos de namoro. Um sinal de exemplo, não só em fidelidade, como compromisso com aquele que você ama verdadeiramente. Pedro, além de possuir um imenso amor por cada um de sua família, acreditava que todos esses frutos e conquistas vieram da sua fé inabalável e muita devoção pela Nossa Senhora Aparecida. Por conta da sua data de nascimento, no dia 29 de junho, nunca deixou de homenagear São Pedro, com uma grande festa junina em família, convidando também os amigos que fizeram parte de sua história de vida. Conforme o período se encaixava, também com o tempo, começou a fazer a festa do Divino Espírito Santo. Pedro também participava na linha de frente em todas as festas e missas de sua paróquia. O evento era tão tradicional e conhecido na região, em que os povos saíam com suas bandeiras das casas, rumo a pequena capela ao lado da prefeitura, onde Pedro cuidava de todos os preparativos para uma inesquecível procissão até a paróquia. Essa tradição foi passada dos pais para os filhos. Seus pais, Agenor e Alzira,
foram um dos fundadores desse evento tradicional na região de Eugênio de Melo, que com o tempo transpassaram para seus filhos tomar a linha de frente, junto com a esposa Helena. O tempo passou, mas a fé de Pedro só aumentava. Ressaltando também novamente sua devoção por Nossa Senhora Aparecida, a família decidiu iniciar seus caminhos através de romaria a pé para Aparecida do Norte. Uma experiência que até hoje continua com seus familiares. Todos os anos, essa caminhada junto ao sol escaldante e nas noites mais estreladas, a família de Pedro Alves, junto aos amigos que também eram devotos, não são, né, devotos de Nossa Senhora Aparecida, caminham em direção à devoção, agradecendo pelas bênçãos concedidas. Pedro, embora fosse de aparência simples, sempre ajudou os necessitados. Seu coração generoso fazia que o mesmo ajudasse todos que batessem à sua porta. Era amante da natureza, das árvores e dos animais. Também era um pescador conhecido por ser um pescador nato, já que tratava de seu passatempo favorito, além de ficar com a família em todos os domingos, de contar suas aventuras. Dia 5 de maio de 2021, Pedro infelizmente deixou sua família, mas com méritos e sensações de missão cumprida, pois seu legado, junto a amor e fé, estava florido diante do jardim em que deixava sua família. No fundo, todos nós somos fruto que jamais esqueceremos. Seu exemplo utilizará em toda a sua trajetória para nos fortalecer. Escrita por Helena Alves e seu filho Pedro Augusto. Eu tive a honra e a felicidade de trabalhar com o seu Pedro muitos anos na subprefeitura de Eugênio de Melo. Sempre foi um servidor, como tantos outros servidores da prefeitura municipal, que honraram o seu trabalho, honraram os seus dirigentes e sempre ajudaram muito para que o distrito e a cidade de São José dos Campos fosse construída com tanta beleza e ser o que é hoje. Ela não é que é hoje, a partir de 5 anos atrás, não. Ela é um legado de muitos e muitos trabalhos, sempre respaldado no suor e no sangue dos seus servidores. Helena, nunca posso esquecer de uma vez que teve uma enchente em Eugênio de Melo e que o Galo Branco estava completamente inundado. E nós não sabíamos, como não tinha galeria, nós não sabíamos o que nós íamos fazer, e as casas todas inundadas. Aí no rompante, o seu Pedro falou, olha, nós temos que ir atrás da via férrea, isso era umas 10 horas da noite, nós temos que ir atrás da via férrea, tirar os tubos de lá, porque esses tubos que não estão deixando toda a água que está acumulada dentro do bairro passar. Eram os tubos que estavam tendo vazão do bueirinho. E nós fomos lá. Fui eu, o Joel, o seu Pedro e o Wagner Leles. Eu nunca esqueço disso. Aí nós estávamos num baita escuro lá, com 2 faróis, só farol do caminhão, com uma retro à margem do rio, querendo alargar o rio para soltar os tubos e se conseguia liberar aquela água lá. Muito escuro, chovendo muito. Aí o seu Pedro ficava na beira do rio, vai, dando pro Joel, que nem era... Joel nem era operador de reto, mas é o que nós tínhamos para a hora. Aí o Joel escavava-se à beira do rio. Aí o Wagner ia lá para dentro, dava uma saltidada, saltava assim em cima para ver se estava amolecendo lá. Isso foi feito várias vezes. Aí numa dessas tentativas, o Wagner pulou lá para o meio dos tubos, para o meio do leito. Daí me deu um negócio, falei assim, Wagner, sai daí, Wagner. Foi a hora exata que eu falei isso pro Wagner. Aqueles tubos saíram, tubo de 2 metros, saíram assim na tempestade, como se fosse uma folha no meio da enxurrada. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito, porque foi uma coisa muito... Se qualquer vacilo ali, o seu Wagner Leles, que você conhece, que trabalhou muito tempo na subprefeitura, tinha morrido. E nós só estávamos com farol só o farol que estava iluminando nossa operação aquele dia. E que depois disso, que soltou esse tubo, que saiu toda aquela água que estava... Aí começou a baixar as águas dentro das casas do Galo Branco. Então, por tudo que o senhor Pedro fez
pelo Galo Branco, pela sua comunidade e pelos funcionários, porque sempre teve esses conflitos, né, de ideologia de funcionários, mas o seu Pedro sempre soube pacificar muito bem isso. E graças à sabedoria e graças a Deus dele ter me dado sabedoria, de eu ter ouvido ele, eu nunca precisei perseguir ninguém na prefeitura, como eu estou vendo agora. Então o seu Pedro foi sempre um exemplo para mim de sabedoria, de amor, de paciência, de lealdade com os seus próximos, de lealdade com a sua comunidade. E dessa fé inabalável que ele tinha em Deus, ele transmitia nos seus trabalhos. E muitas vezes a gente via naqueles tempos difíceis de Galo Branco, Deus operando na mão do seu Pedro. Minha gratidão por vocês, pela família que não pode estar aqui porque estão trabalhando. E falo muito emocionada que seu Pedro nessa noite salvou nossas vidas. Um beijo a todos. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Essa palavra, senhor presidente, é numa questão de ordem. Nós temos um projeto que foi adiado, que ele está tramitando, mas ele foi adiado de autoria do vereador José Cláudio, do meu amigo José Cláudio, que dispõe sobre a implantação de motolância na rede de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. É o processo 822-2022, PL 8-2022. Eu tenho um projeto já tramitando na casa há mais tempo. É o projeto de lei número 281/2010. Ele está aguardando pareceres das comissões, nomeação ad hoc, que é anterior ao seu projeto, viu, Zé? Então, não sei se é exatamente igual, mas se for um pouco diferente, a gente pode até fazer junto. Então, queria prioridade para o meu projeto tramitar. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Ô, Walter, você tem razão. Acho que houve alguma falha da minha assessoria, que eu tinha escolhido outro projeto para ser colocado. E eu vou arquivar esse projeto para que o seu seja, que já está há mais tempo, e foi uma falha minha mesmo. Você me desculpa. Questão de ordem, o vereador José Luiz. Senhor presidente, também para lembrar que na data de hoje, 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre, né? 4 de agosto, no dia importante também para a nossa diocese, para a Igreja Católica no mundo, no dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os padres no mundo. E essa data ela vem se repetindo desde 1929, quando foi proclamado pelo então Papa Pio XI. Então, em especial, eu quero mandar um grande abraço para todos os padres da nossa Diocese de São José dos Campos e também da minha paróquia. O padre Rogério Félix, que é o nosso pároco, e o padre Lucas Barbosa, Lucas Rosa, e também o padre Juliano. Um grande abraço para todos eles. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio e a nossa homenagem da casa para a dona Geralda dos Santos, mãe do Dr. Gilson dos Santos, presidente do SEDECA. O velório foi lá na cidade de Santa Rosa de Viterbo, hoje a partir das 13 horas. Ela teve Covid, ficou internada,
passou por várias fases, estava superando. Quando pegou a alta da UTI para ir para o hospital, para o quarto, infelizmente veio a óbito no dia de ontem. Então, as nossas homenagens. O Dr. Gilson é um grande militante, um grande advogado da criança, adolescente e do movimento negro. Então, nossos sentimentos à perda da sua mãe. Com a palavra, o vereador Dr. Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de solicitar um minuto de silêncio. O nosso amigo Afonso, o senhor Afonso dos Santos, faleceu na noite de ontem. Eu tive acompanhando a família, a dona Cícera, o Corifeu, a Cássia, o Leandro também, genro do senhor Afonso. A gente muito triste que eu comecei lá no Grêmio Estudantil, o Corifeu sempre foi um parceiro, desde o Grêmio Estudantil do ensino médio, e a gente até hoje, todos os trabalhos na SAB, e agora como vereador, sempre nos auxiliando. E o senhor Afonso também. O senhor Afonso era daquelas pessoas que o coração não cabia no peito, e ele nos deixou no dia de ontem, foi sepultado hoje, o velório lá no Jardim Morumbi também acompanhei. Queria deixar essa homenagem, esse carinho aí para a família, desejar minhas condolências e colocar à disposição também do que a gente puder ajudar lá. Deixou 3 netinhas também, as 3 meninas que chamavam ele de Bi. Mandar um abraço lá para a Samara, para a Sara e para mais novinha também, tem uma nenenzinha agora. Então, deixar essa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, só deixar registrado, nós estamos já praticamente encerrando esta sessão, Como foi já falado terça-feira passada, nós vamos encerrar a sessão e já então abrir a sessão extraordinária da eleição dos componentes da nova mesa diretora para o biênio de 2023-2024. Então, portanto, assim que encerrar essa sessão, nós vamos novamente reabrir para fazer a sessão então extraordinária para a nova mesa diretora. Passaremos, então, a 1 minuto de silêncio a pedido dos vereadores Amélia Naomi e do vereador Rafael Pascucci pelo passamento da senhora Dona Geralda dos Santos e Afonso dos Santos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.